cheguei a comentar na aula passada que a gente está falando sobre mudança de variáveis, só que agora para espaços tridimensionais. E hoje nós vamos ver uma outra mudança. Na segunda a gente falou sobre coordenadas cilíndricas. Hoje nós vamos falar sobre coordenadas esféricas. Então, para isso eu vou colocar aqui o nosso R3 com os eixos x, y e z. Aliás, vou colocar aqui depois. Bom, a mesma coisa da segunda-feira. Você vai ter um ponto no espaço, você quer localizar esse ponto. Então, já vou marcar aqui o nosso pontinho. Vamos dizer que ele está bem aqui. Como é de costume também, a gente já localiza a projeção dele aqui no plano XY. Então, digamos que a projeção dele está bem aqui, vou chamar a projeção de P'. Dessa projeção, você já sabe, você puxa aqui para ter as duas coordenadas. Quem são as coordenadas? Coordenada x, coordenada y. E, além disso, você tem essa diagonal aqui, que é importante para a gente. Você pega essa diagonal e joga ela para cá. Ou seja, você projeta ela aqui em cima e assim você vai ter justamente o seu z. Então, isso era como você localizava o ponto usando coordenadas retangulares. Na aula passada nós aprendemos que dá para localizar esse ponto também usando coordenadas cilíndricas. Quais são as coordenadas cilíndricas? Bom, você usa aqui essa distância, que é o r. Deixa eu fazer de outra cor. E você usa esse ângulo aqui, que é o θ. Então, para localizar esse ponto, você poderia usar o r, ou seja, a distância da origem até a projeção P'. Você poderia usar o ângulo θ, e na verdade esses dois aqui são das coordenadas polares. Usando as coordenadas polares, você acha a projeção e depois você sobe ou desce conforme o seu z. Então, o z não muda. Aí a gente percebeu que, dependendo da situação, seria muito mais vantajoso você usar esse tipo de coordenadas, que seriam as cilíndricas, do que as retangulares. Só que também existem outras situações onde seria mais interessante para a gente usar um outro tipo de coordenadas, que nesse caso a gente vai chamar de coordenadas esféricas. Para você localizar um ponto usando coordenadas esféricas, você vai precisar de 3 informações. Já que você está no espaço tridimensional, você vai ter 3 coordenadas de novo. Quem são essas 3 coordenadas? Olha só, agora vai mudar um pouquinho. A primeira coordenada que você vai usar é a distância da origem até o ponto. Tá? Da origem até o ponto. Tá? Então, a gente não estava usando essa informação. Agora a gente vai usar. Então, ó, eu vou pegar aqui a distância da origem até o ponto P e vou chamar essa distância de ρ. Então, essa daqui é uma das informações que a gente vai usar. Além disso, outra informação importante que a gente vai usar é o ângulo formado entre essa distância aqui, que eu estou chamando de ρ, e o eixo z positivo. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de φ. Então, olha só. Eu tenho aqui o meu ponto, eu tenho aqui a minha distância ρ, que é a distância da origem até o ponto. Eu tenho o meu ângulo φ. E a terceira coordenada que eu vou usar é a coordenada θ, aquela que eu já estava usando aqui das coordenadas polares. Então, perceba que agora você vai ter uma distância e 2 rotações. Com essas 3 informações, você, de novo, consegue localizar qualquer ponto que você queira no espaço. Basta você fazer as rotações. Então, por exemplo, digamos que você queira localizar esse ponto aqui, P. Você começa aqui da origem e a primeira coisa que você vai ver é qual é a distância da origem até esse ponto. Aí eu vou te dizer, olha, a distância é 2 metros. Então, a partir da origem, você marca 2 metros. Você marca 2 metros aqui em cima do eixo Z. Claro que nesse caso, você ia parar mais ou menos por aqui, né? Só que depois que você marca a distância, você olha o ângulo formado entre a distância e o eixo Z. Só que quando você se você fosse fazer isso agora, você não ia parar aqui, né? Você ia parar mais ou menos por aqui, ó. Ou seja, você ia parar aqui no plano XZ. Então, se você só fizesse a distância da sua origem até... Se você pegasse só a distância e depois tivesse só a rotação φ, você ainda não ia parar no ponto P. Você ia parar aqui no plano XZ, já que a gente começou aqui.
Só que falta eu chegar aqui. Como é que eu vou chegar aqui? Agora é só eu rotacionar aqui, ó, usar esse ângulo para rotacionar de modo que essa reta aqui, ela chegue aqui. Deu para entender? Então, ou seja, é como se você tivesse meu braço aqui. Você começa com a distância. Então, a distância está aqui. Digamos que seja a distância do meu braço. Aí depois você usa esse ângulo φ, que a gente está chamando. Esse ângulo φ vai fazer meu braço descer. Descer. Tá? Começa no ângulo 0, ele pode ir descendo até o ângulo π/2, e o máximo que ele alcança é o ângulo φ. Então, esse meu braço que está aqui, o máximo que ele vai alcançar nessa angulação é aqui embaixo. Tá? Então, ele não vai fazer a volta. Por que ele não vai fazer a volta? Porque não precisa, ia ficar redundante. Porque para atingir outros pontos que estão na costa dele, basta eu rotacionar aqui o ângulo θ, tá bom? Então, está aqui, o meu braço aqui é a minha distância, depois eu desço, usando a minha primeira angulação φ, e se eu quero chegar para cá, para a esquerda, basta eu rotacionar o meu ângulo θ, e aí eu consigo atingir o ponto que eu queria. Então, essas três informações aqui que eu estou dizendo, que seria φ, ou melhor, ρ, φ e θ, vão ser as informações das coordenadas esféricas. Esse aqui é interessante também, né, porque já não é mais usual, né, não é muito o que a gente está acostumado, porque até então as cilíndricas, você tinha ali ainda o r e o θ, que você já estava acostumado das integrais duplas. Agora não. Agora algumas coisas vão mudar, né, não vai ficar tão igual ao que era antes. Bom, então a primeira pergunta que a gente vai fazer é, você vai fazer assim, beleza, professor, já entendi o que são as coordenadas esféricas, como é que eu uso elas para alcançar algum ponto ali no meu espaço. Mas a pergunta importante agora é, qual é a relação delas com as coordenadas retangulares? Ou seja, o x vai ser igual ao quê? O y vai ser igual ao quê? E o z vai ser igual ao quê? Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. A primeira coisa que eu queria que vocês observassem é que, bem aqui, gente, bem aqui, nós temos um triângulo retângulo, tá? Formado aqui. Nós temos aqui um triângulo retângulo, e eu posso usar esse triângulo retângulo justamente para fazer aqui as minhas... Até esqueci agora. Esqueci a palavra. Mas as minhas relações trigonométricas no triângulo retângulo. Tá? Então, ó, usando esse triângulo retângulo, você observa que você tem aqui a hipotenusa, que no caso é ρ, você tem aqui esse cateto, que é z, e você tem esse outro cateto. Só que esse outro cateto aqui, gente, nada mais é do que a projeção do R que está aqui embaixo. Então, eu posso dizer que esse outro cateto aqui é o nosso R. Então, eu vou utilizar esse triângulo retângulo aqui para já obter minhas primeiras informações. Eu vou usar as relações trigonométricas nesse triângulo retângulo. E a primeira que eu vou usar é a relação do cosseno. Então, usando esse ângulo φ aqui, se eu quisesse descobrir o cosseno de φ, o que eu ia ter que fazer? Eu ia usar o cateto adjacente, que no caso seria z, que é a distância daqui para cá, a distância é z, sobre a minha hipotenusa, que é ρ. Então, a primeira informação que eu ia obter aqui seria cosseno de φ igual cateto adjacente, que é z, sobre a hipotenusa, que é ρ. Mas eu não vou deixar assim, eu vou isolar o meu z. Então, o meu z, na verdade, vai ser ρ vezes o cosseno de φ. E aqui, ó, você já obtém a primeira relação importantíssima para a gente. Então, z igual a ρ vezes cosseno de φ. Só que, ainda usando esse triângulo retângulo aqui, as relações trigonométricas, eu poderia não usar o cosseno. Se eu quisesse, eu poderia usar seno. Se eu usasse seno de φ, o que eu teria? Seno de φ seria cateto oposto, que é essa distância aqui, r, sobre a hipotenusa, que é ρ. Isolando r, eu ia ter que r é igual a ρ vezes o seno de φ. Até aqui tudo bem. Mas aí você vai me perguntar, professor, mas até agora a gente só conseguiu o z. Cadê o x e o y? Mas calma, porque esse r é o mesmo r daqui. E existe uma relação entre esse r e x e y, que é a relação das coordenadas polares. Então, você já sabe, por exemplo, que x igual a r cosseno θ, e você já sabe que y é igual a r seno θ.
Então, eu vou usar isso daqui a meu favor. Então, olha só. Nessa primeira equação, eu poderia isolar o r. Se eu isolar o r, vai ficar x sobre cosseno θ. Vou até escrever aqui do lado. Então, olha só. Daqui eu tenho que r é igual a x dividido por cosseno θ. E daqui eu tenho que r é igual a y dividido por seno θ. Está aqui. E agora, o que eu faço? Eu posso, aqui no lugar do r, eu posso substituir por x sobre cosseno, ou eu posso substituir o r por y sobre seno. E é isso que eu vou fazer. Quando eu fizer isso, olha só o que vai acontecer. Se eu substituir r por x sobre cosseno, e já isolar o x, o meu x vai ser x, ρ, cosseno θ, seno φ. Agora, se eu substituir r por y sobre seno, então vai ficar y igual a ρ, seno θ, seno φ. Ok? E o z vai continuar sendo ρ, cosseno φ. Então, olha só que interessante, né? Então, agora, quem vai ser x, y e z? Bom, o x vai ser ρ cosseno θ seno φ, o y vai ser ρ seno θ seno φ e o meu z vai ser ρ cosseno φ. Então, é assim que você vai transformar. Se eu te der coordenadas esféricas e você quer passar para retangulares, basta você substituir aqui nesses valores. Outra relação também importantíssima, gente, que a gente poderia obter desde o início aqui também, é o seguinte. Eu não disse para vocês que ρ é a distância da origem até o ponto P? Só que se ρ é a distância da origem até o ponto, existe uma relação muito importante entre a distância da origem até qualquer ponto, né? Quando você quer descobrir a distância de um ponto até a origem, o que você faz? Não é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado? Pois é. Então, por essa relação, você obtém isso daqui, ó, que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. Tudo bem? Então, essa relação aqui vem do fato de ρ ser justamente a distância da origem até o nosso ponto P. E com essas relações, com essa daqui e mais essas, a gente consegue trabalhar com coordenadas esféricas, inclusive integrar usando coordenadas esféricas. Deu para entender, gente, como é que funciona? Tá, então agora a gente vai só resolver alguns exercícios só para fixar essa ideia, depois a gente vai partir para as integrais, tá bom? Então, só resumir um pouquinho aqui do que eu já falei, mas essa aula de hoje é a aula 29, é para falar sobre coordenadas esféricas. E eu já comecei falando o seguinte, né? Nesse sistema, um ponto ele vai ser representado também por 3 coordenadas, onde ρ é a distância da origem até o ponto P, θ é o mesmo ângulo das coordenadas cilíndricas, ou seja, não muda o θ, e φ é o ângulo entre o eixo z positivo e o segmento de reta OP. Então, está aqui, para você localizar esse ponto P aqui, você consegue obtendo usando essas 3 informações. E para a gente converter de coordenadas esféricas para retangulares, a gente vai usar essas 3 igualdades aqui importantíssimas. E também você pode usar essa outra relação aqui, principalmente quando você quer converter de coordenadas retangulares para coordenadas esféricas. Então, vamos resolver aqui 2 exercícios importantes, né? Só para a gente fixar as ideias. Olha só, descreva a superfície cuja equação em coordenadas esféricas é ρ igual a 1. Bom, então bora fazer essa, depois a gente faz a segunda. Olha só, gente. Essa informação aqui que ele está me dando parece uma informação muito simples, e é realmente. Está falando, olha, ρ igual a 1. Só que esse tipo de coordenadas são coordenadas esféricas. Que superfície ele está descrevendo? Aí você tem que pensar, olha, isso aqui está me dizendo que eu tenho que pegar todos os pontos que estão na mesma distância da origem, e essa distância tem que ser igual a 1. Só por essa definição, por essa descrição, você já sabe que superfície é. Qual é a superfície? Então, é uma esfera,
Né? Por que uma esfera? Porque a esfera é justamente isso. No espaço tridimensional, uma esfera é o conjunto dos pontos que estão na mesma distância da origem. Mas caso você não soubesse disso, você poderia usar nossas relações entre esses tipos de coordenadas. E uma delas é aquela ali, né? Essa daqui, ó. É x² mais y² mais e² igual a ρ ao quadrado. Só que agora o ρ é constante. Constante igual a 1. Então, usando essa relação, eu posso dizer que isso daqui é a mesma coisa que x² mais y² mais z² igual, só que ao invés de eu colocar ρ ao quadrado, eu vou colocar 1 ao quadrado. Você poderia até não saber que equação é essa, mas essa daqui você sabe. Essa aqui é justamente a equação da esfera, onde o centro é na origem e o raio é igual a 1. Então, para desenhar isso daí, basta você fazer aqui os 3 eixos. E agora você faz uma circunferência, assim, depois outra circunferência. Tá? Então, esse daqui vai ser a nossa esfera de centro na origem e raio 1. Então, agora, para você descrever uma esfera dessa, ao invés de você escrever tudo isso daqui, ó, você só escreve isso aqui. Acabou. Ρ igual a 1. Então, agora, toda vez que o ρ é constante e não existe uma outra, digamos, uma outra imposição, né, uma outra condição, então você já sabe que isso vai te dar uma esfera. Então, em coordenadas esféricas, ρ constante, né, ou seja, o raio constante, vai te dar uma esfera. Em coordenadas cilíndricas, quando o raio era constante, você tinha um cilindro. E as outras coordenadas, né, não tinha nenhuma condição sobre elas. Bom, segundo exemplo. No segundo exemplo, eu quero a superfície cuja equação é φ igual a π sobre 2. Olha só, então agora, gente, ρ está livre, ou seja, a distância da origem até o ponto está livre. O ângulo θ também está livre, então você pode rotacionar lá naquele sentido, né, conforme você quiser. O que está preso é o ângulo φ. Então, olha só, se o ângulo φ igual a 0 representa você estar em cima do eixo z, o ângulo π sobre 2 para φ, que é 90 graus, significa você estar onde? É como se você partisse daqui e você ficasse assim, exatamente no chão. Então, é como se você tivesse uma distância que estava aqui, em cima do eixo z, e agora ela caiu. Tá? É como se ela caísse exatamente no chão. A partir do momento que ela caiu no chão, a distância está livre. Então, você consegue preencher todo um eixo. Só que a rotação também está livre. Então, você consegue preencher o quê nessa situação? Você consegue preencher todo o plano XY. Ah, professor, mas eu não ia conseguir entender dessa forma. Poderia usar as relações? Poderia. Sabe uma relação muito importante que você poderia usar? Era a relação do z. Olha só. Z igual a ρ vezes cosseno φ. Essa relação aqui ela vai nos ajudar porque o φ é constante. Constante igual a π sobre 2. E quando você jogar π sobre 2 aqui, quem é o cosseno de π sobre 2, gente? É 0. Então, o z não vai mais depender de ρ, porque vai ficar 0 vezes ρ vai ficar 0. Então, z vai ficar uma coisa fixa também. Então, usando aquela relação, ó, você teria z igual a ρ vezes cosseno de π sobre 2, só que cosseno de π sobre 2 é 0. Então, você teria simplesmente z igual a 0. Ora, z igual a 0, você sabe o gráfico disso, é um plano, né? Só que é o plano na altura 0. Então, é o plano XY, na verdade. Então, na hora que você fosse desenhar, aqui os eixos, essa superfície aí nada mais é do que o plano XY. Deu para entender, gente? Então, ó, nós tivemos duas superfícies, uma esfera e um plano, que a gente conseguiu descrever elas de maneira bem simples também, usando coordenadas esféricas. Agora, a gente vai para o terceiro exercício. Olha só.
Então, vamos entender aqui o raciocínio, né? Você já sabe como localizar um ponto usando coordenadas esféricas. Você já sabe qual é a relação entre elas e as coordenadas retangulares. Você já sabe trabalhar um pouco com elas, né? Eu te dou uma equação, eu te digo que é em coordenadas esféricas. Você já sabe mais ou menos o que vai acontecer ali, como é a superfície. Então, o próximo passo agora é começar a relacionar esse assunto com integrais. E se eu vou começar a relacionar esse assunto com integrais, uma coisa muito interessante para mim é calcular o quê? O jacobiano. Né? Então, a próxima pergunta que deveria vir na sua mente é a seguinte, tá, beleza, eu já entendi. Agora, a minha curiosidade é, quem vai ser o jacobiano agora? Então, vamos calcular o jacobiano? Então, lá na esse é o terceiro exercício, né? Vou até mostrar aqui para vocês. Terceiro exercício, determine o jacobiano para as coordenadas esféricas. Bom, esse jacobiano vai ficar bem interessante, vocês vão ver. Bom, para fazer aqui o jacobiano, gente, aqui eu vou precisar de um espaço. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar bem aqui no outro quadro. Eu vou colocar as relações que a gente já sabe. Quais são as relações que a gente já sabe? E aqui a gente já pode ir para o quadro mesmo, porque a gente já sabe o comando. A relação é x igual a ρ, cosseno θ, seno φ. Y igual a ρ, seno θ, seno φ. Por último, z igual a ρ, cosseno φ. Então, agora, tendo essas relações em mente, eu vou calcular o jacobiano. O jacobiano, eu vou colocar aqui só a anotação dele, esse jacobiano que eu vou calcular agora, eu estou passando as coordenadas retangulares para as coordenadas esféricas. Então, aqui eu tenho ρ, eu tenho φ, tenho θ. O que é o jacobiano? No nosso caso tridimensional, é a nossa matriz 3 por 3, onde eu vou ter as derivadas parciais. Então, ó, eu vou derivar parcialmente x em relação a ρ, depois x em relação a φ, depois x em relação a θ. Vou só escrever aqui. Derivada de x em relação a ρ, derivada de x em relação a θ, ou a φ, né? Deixa eu seguir a ordem que eu coloquei aí. Depois a derivada de x em relação a θ. Y, mesma coisa, derivada de y em relação a ρ, derivada de y em relação a φ, derivada de y em relação a θ. Depois, derivada de z em relação a ρ, derivada de z em relação a φ, derivada de z em relação a θ. Bom, agora vamos calcular, né? Porque a gente já sabe as relações. Então, vamos lá. Bom, eu vou derivar x em relação a ρ. Então, ó, voltando para cá, vou derivar x em relação a ρ, isso aqui para mim é constante, isso aqui permanece, vou derivar aqui, vai ficar 1. Então, vai ficar só cosseno θ e seno φ. Então, vou escrever aqui, cosseno θ, seno φ. Agora, eu vou derivar x em relação a φ. Então, olha lá, o seno φ vai virar cosseno φ, e o resto vai permanecer. Então, vai ficar ρ, cosseno θ, cosseno φ. Agora eu vou derivar x em relação a θ. Então, o cosseno vai virar menos seno. Então, vai ficar menos ρ, seno θ, seno φ. Agora eu vou fazer a mesma coisa com y e com z. Vou derivar y em relação a ρ. Então, vai ficar só seno θ, seno φ, que é o que já estava ali. Agora eu vou derivar o y em relação a φ. Então, o seno φ vai virar cosseno φ. Então, vai ficar ρ, seno θ, cosseno φ. E, por último, eu vou derivar y em relação a θ. Então, o seno θ vai virar cosseno θ. Vai ficar ρ, cosseno θ, seno φ. Agora, eu vou derivar o z em relação a ρ. Então, o z é ρ cosseno φ. Vai ficar só cosseno φ.
Depois eu vou derivar z em relação a φ. Derivado do cosseno é menos seno, então vai ficar menos ρ seno φ. E por último, eu vou derivar z em relação a θ. Só que aqui, ó, eu não tenho a variável θ. Então, na hora que eu for derivar isso aqui, vai dar zero. Por causa aqui, ó, eu tenho ρ vezes cosseno φ, aqui não aparece θ, quando eu derivar em relação a θ, vai zerar. Então, eu coloco zero aqui. Agora, eu vou ter que calcular esse determinante. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aqui o nosso jacobiano? Tá, aqui a gente já não tem tanto espaço assim, mas no seu caderno você pode repetir as duas colunas e ir fazendo, né, as multiplicações. Mas, por exemplo, ó, eu vou multiplicar aqui, ó, de cima para baixo. Toda vez que eu multiplicar de cima para baixo, então eu não vou mudar o sinal. Só que logo na primeira, ó, quando eu multiplicar aqui, vai dar zero. Na segunda agora, eu vou multiplicar esse vezes esse e agora vezes esse daqui. Tá? Então, é esse vezes esse e aqui quem ia estar era esse daqui. Então, vai ficar, ó, o ρ ele aparece uma vez, duas vezes. Duas vezes. Então, vai ficar ρ ao quadrado. Quem mais aparece? O cosseno θ aparece uma vez, duas vezes e só. Então, é cosseno ao quadrado. E olha só quem aparece. O cosseno φ aparece uma vez e duas vezes. Vou colocar cosseno ao quadrado de φ. E o seno φ só aparece uma vez. Então, vou colocar ele aqui, seno φ. Tá, já fiz assim. Agora, esse daqui, gente. Vocês vão multiplicar esse vezes esse vezes esse. Então, aqui, ó, o ρ vai aparecer uma vez, duas vezes. Menos com menos vai dar mais, tá? Então, vai ficar mais ali mesmo. E aqui o ρ aparece duas vezes, então mais ρ ao quadrado. Agora, o seno θ aparece uma vez, duas vezes. Então, coloco seno ao quadrado de θ. Eu estou aqui. Quem mais aparece aqui? O seno φ aparece uma vez, duas vezes, três vezes. Então, eu vou colocar seno ao cubo de φ. Tá? Então, por enquanto, a gente está assim. Já terminei de multiplicar de cima para baixo. Agora, eu vou multiplicar de baixo para cima. Ó, vou começar aqui e trocando o sinal, né? Então, eu vou multiplicar esse vezes esse vezes esse. Aqui tem só um sinal de menos. Só que como eu vou ter que trocar o sinal, porque eu estou multiplicando de baixo para cima, vai ficar mais. Eu vou colocar aqui mais. Aqui vai aparecer ρ uma vez, duas vezes. Então, vou colocar ρ ao quadrado. Quem mais aparece aqui? Ó? Seno θ aparece uma vez, duas vezes. Então, vou colocar seno ao quadrado de θ. E quem mais aparece aqui? Aparece cosseno φ, cosseno φ. Então, vou colocar cosseno ao quadrado de φ. E o seno φ aparece uma vez. Vou colocar ele aqui. Aliás, eu vou repetir isso aqui, tá, gente? Depois vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Então, é ρ ao quadrado, seno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de φ, seno φ. Tá? Só repetir isso aqui. Próximo. Ó, já multipliquei aqui, agora eu vou multiplicar aqui. Então, vou multiplicar esse e com esse. De novo, eu só tenho um sinal de menos, ficaria menos, só que aqui da fórmula vai ficar mais, porque eu vou ter que trocar o sinal. Ρ aparece duas vezes, aqui e aqui. Então, coloca aqui, ρ ao quadrado. Quem mais aparece multiplicando esse e com esse? O cosseno θ aparece duas vezes, ó, uma, duas. Então, vou colocar aqui, cosseno ao quadrado de θ. Quem mais aparece? O seno φ aparece uma, duas, três. Então, seno ao cubo de φ. E terminou, não aparece mais ninguém. Por último, eu ia ter que multiplicar zero com esses dois, né? Quando eu multiplicar isso aqui, mais zero vai zerar, então sobraram esses quatro termos aqui para mim. E eu vou ter que trabalhar com eles. Aí você está dizendo, nossa, professor, então não sabia que o jacobiano aqui das coordenadas esféricas era tudo isso, né? Mas calma, dá para melhorar, não vai ficar assim. Ó, por exemplo, de propósito, né, eu já coloquei aqui, ó, esse aqui em cima e esse aqui embaixo. Por quê? Porque se você for reparar,
A única diferença desse de cima para esse de baixo, ó, porque os dois têm ρ ao quadrado, os dois têm cosseno ao quadrado de φ e os dois têm seno de φ. Os dois. A diferença entre eles é que um é cosseno ao quadrado de θ e o outro é seno ao quadrado de θ. Essa é a única diferença entre eles, o que é interessante. Aqui é a mesma coisa, ó, gente. A única diferença entre eles aqui, ó, porque os dois têm ρ ao quadrado e os dois têm seno ao cubo de φ. A única diferença é que um tem seno ao quadrado de θ e o outro tem cosseno ao quadrado de θ. Então, quando eu somar esses dois aqui, o que vocês acham que vai acontecer se eu somar? Porque se eu somar esses dois, basta eu colocar esses termos aqui em evidência e vai ficar cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Não é verdade? Então, quando você soma seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, vai dar 1. E só vai ficar esses termos aqui. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Vou escrever aqui embaixo. Então, quando você somar esse com esse, você vai colocar esses aqui em evidência. Isso mais isso é igual a 1. Então, vai sobrar justamente esses outros. Vai sobrar ρ ao quadrado, cosseno ao quadrado de φ, seno φ. Vai sobrar isso aqui quando você somar esse mais esse. Esses dois aqui é a mesma coisa. Ó. Quando eu somar esse com esse, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é 1. Então, vai sobrar só ρ ao quadrado e seno ao cubo de φ. Então, aqui eu vou escrever ρ ao quadrado. Aí aqui eu já vou escrever assim, ó, gente. Seno ao cubo de φ, eu vou escrever seno ao quadrado de φ, seno φ. É a mesma coisa, né? Pronto, ó, só estou escrevendo esse daqui dessa maneira, mas é a mesma coisa. Então, depois que eu fiz essa soma, só sobraram esses dois termos aqui. Então, já diminuiu bastante o jacobiano, né? Mas dá para diminuir mais. Por quê? Olha só, nesses termos que sobraram, os dois têm ρ ao quadrado e os dois têm um seno φ aqui, ó. Seno φ. A única diferença é que aqui aparece cosseno ao quadrado de φ e aqui aparece seno ao quadrado de φ. Então, a diferença só está aqui, ó. Só que os outros termos são iguais. Se eu colocar os outros termos em evidência e somar esse com esse, vai dar quanto? Vai dar 1 de novo. E aí só vai sobrar quem, então? ρ ao quadrado, seno φ. Então, olha que bonito, né? No final, o meu jacobiano para as coordenadas esféricas vai ser simplesmente ρ ao quadrado vezes seno φ. Então, é isso. Então, ou seja, parecia que ia dar algo assim, bem trabalhoso, né? Mas foi algo bem simples. Então, é ρ ao quadrado seno φ. Então, agora sim, a gente pode usar essa transformação aqui sem medo, lá quando você for usar as integrais. Não se preocupe com o seu jacobiano, ele ainda é algo simples. Ρ ao quadrado vezes seno φ. Tudo bem, gente? Deu para entender? Tá, então, quando você tem uma integral e você quer transformar para coordenadas esféricas, o que você vai fazer? Onde tiver o x, você vai colocar ρ cosseno θ seno φ. Onde tiver y, você vai colocar ρ seno θ seno φ. Onde tiver z, você vai colocar ρ cosseno φ. E vai ainda multiplicar isso pelo jacobiano, que é ρ ao quadrado seno φ. Tudo bem? Aí você fala, nossa, professor, mas aí vai dar muito trabalho, né? Não vai, gente. Dependendo da sua questão, transformar para esféricas vai ser muito melhor para você. Muito melhor mesmo. E quando é que você vai usar coordenadas esféricas? Normalmente, você vai usar esse tipo de coordenadas quando a sua figura ela tem uma simetria em relação à origem. Normalmente, você vai usar quando você tem uma simetria em relação à origem. Tanto que uma esfera ela tem uma simetria em relação à origem lá do seu espaço. Agora, olha só que interessante. Vamos dizer que a gente está aplicando, que a gente queria aplicar coordenadas esféricas para essa situação. Vamos dizer que você queria integrar uma função, só que a região de integração dela fosse uma esfera. Essa esfera aqui, na origem raio 1. Nesse caso, gente, como é que você ia fazer? Né? Se fosse passar para coordenadas esféricas e se fosse usar retangulares, o que a gente ia fazer? Porque, olha só, primeiro que a questão dessa esfera é isso aqui, né? É x² mais y² mais z². Nesse caso aqui é igual a 1.
Então, se eu fosse transformar isso aqui numa função, ia ficar z igual a mais ou menos raiz de 1 menos x² menos y². Ou seja, o teu z ia estar entre a semi-esfera de baixo e a semi-esfera de cima. Só por isso você já ia desistir da integral. Você já ia desistir. Porque ó, você ia ter que integrar isso daqui. Vamos fazer. Vamos fazer, olha. Então, observação. Digamos que você quisesse calcular uma integral e a tua região é essa. E tu queria usar coordenadas retangulares. O que a gente vai fazer? Ficar assim. Z está entre menos raiz de 1 menos x² menos y² e mais essa raiz. Já o teu y vai estar entre semicircunferências. Então, vai ficar menos 1 menos x², 1 menos x². E já o teu x vai estar entre menos 1 e 1. Essas aqui seriam as suas limitações. Então, a sua integral, nesse caso, ia ficar assim, né? Você ia começar integrando em z, menos a raiz de 1 menos x² menos y², aqui mais essa raiz. Depois aqui, você ia ter menos raiz de 1 menos x², depois mais essa raiz, depois você ia ter menos 1 e 1. Aí aqui você ia ter a sua função, né? Digamos que, sei lá, a sua função é x, só uma função x, está aqui. Só a função x. Aí você vai ter que integrar em dz, dy, dx. Olha só o trabalho que você ia ter. Ah, professor, mas a função só é x, né? Aí, quando fosse integrar em z, já ia aparecer isso aqui, ó. Já ia aparecer isso aqui para você. Depois você ia ter que integrar em y, enfim. Ia dar muito trabalho para você. Né? Agora, se você fosse querer usar coordenadas esféricas, como é que ia ficar nesse caso, gente? Em coordenadas esféricas, bora fazer aqui a diferença. Bom, você tem o ângulo φ, o ângulo θ e o ρ. Né? Ρ, nesse caso aí, está entre o Q e o Q. Ρ é a distância do centro até a origem, da origem até o ponto, né? De 0 a 1. Então, ρ está de 0 a 1. Φ está de quanto a quanto, gente? De 0 a π. O máximo para φ é π, tá? E o θ está entre 0 a 2π. Então, olha só, imagina que você está aqui, só para facilitar, vou colocar os 3 eixos aqui, ó. Só que aqui eu vou inverter um pouco os eixos. Vou colocar aqui o eixo Z, bora dizer que o eixo Y está para cá, vamos dizer que o eixo Z está para cá. Digamos que você quer marcar, você quer fazer essa região. A região não é apenas a esfera, né, mas tudo que tem dentro. A região é tudo isso. Então, eu ia começar com ρ, por exemplo. ρ está entre 0 e 1. Então, eu ia preencher, ó, daqui da origem, aqui em cima do eixo Z, eu ia preencher de 0 a 1. Digamos que 1 estivesse bem aqui, né? Então, por enquanto, a minha região é só isso daqui. Vou prolongar aqui o eixo Z. Então, por enquanto, a minha região é só isso daqui. Depois, eu aplico isso daqui, ó, o φ de 0 a π. Ou seja, eu vou pegar esse pedaço e vou rotacionar de 0 a π. Então, olha, nesse caso, ia acontecer isso aqui com ele. Ele ia partir para cá. Aqui, ó. Ó, então, aqui, ó, o ρ, eu apliquei de 0 a 1, ficou só uma reta. Quando eu apliquei o φ, ou seja, quando eu fiz ele rotacionar de 0 a π, aqui eu coloquei z, aqui é x, né? Aí eu obtive aqui um semidisco. E agora o que eu faço? Eu faço ele rotacionar, aqui, ó, ele vai rotacionar de 0 a 2π. Aí agora sim ele vai dar uma volta completa e vai formar a minha esfera. Então o φ, ele só vai até π. Ele só precisa ir até π, senão ia ficar redundante para a gente. Tá? E aí quando ele fizesse isso, obviamente, né? Quando ele fizesse essa volta aqui, ele ia completar a nossa esfera. E você ia ter uma esfera completa. Deu para entender, gente? Então, por que aqui são essas limitações? Então, tá. Então, ficaria assim. Ou seja, só que isso daqui é como se você estivesse transformando uma esfera numa caixa retangular. Por quê? Porque as 3 variáveis aqui, ó, estão entre constantes. Então, é como se você estivesse integrando, não ali numa esfera,
como se eu estivesse integrando em algo assim, né? Em uma caixa. Aí aqui vamos dizer que aqui é 2π, aqui é π, vamos dizer que aqui é 1. Então, no caso, aqui é ρ, aqui é θ, aqui é φ, tanto faz. Então, é como se você estivesse transformando uma esfera em uma caixa retangular. É a mesma coisa? Claro que não. Mas justamente por isso que você coloca o jacobiano ali, né, que é o seu fator de correção. E a sua integral, como é que ficaria a sua integral nesse caso, né? A sua integral ia ficar assim, ó. Eu ia colocar só esses limites, ou seja, ρ ia estar de 0 a 1, φ de 0 a π, θ de 0 a 2π. A minha função era só a função x, né? Só que x em coordenadas esféricas é ρ cosseno θ seno φ. Vezes o jacobiano. O jacobiano é ρ ao quadrado. ρ ao quadrado vezes ρ vai ficar ρ ao cubo. Só que é ρ ao quadrado vezes seno φ. Já tinha um seno φ aqui, vai ficar seno ao quadrado de φ. E aí eu ia fazer. Comecei com ρ, depois com φ, depois com θ. E aí dá para resolver essa integral aqui? Dá, né? Você ia separar em 3 integrais. Já que eu já comecei, eu vou terminar. Vou fazer essa integral. Que você vai falar assim, nossa, professor, mas dá para fazer isso daí? Dá. Porque, não, é só um exemplo que eu dei, Gabriel. Eu só estou... Aqui é um exemplo que eu tirei agora mesmo, né, como observação. Eu estou dizendo que, imagine que você quisesse integrar uma função bem simples, que é só a função x, mas a tua região é essa. Aí olha o trabalhão que ia dar, que é uma esfera. Então, a função de fato é simples, mas a região de integração não seria. Então, ao invés disso, a gente transformou para coordenadas esféricas, aí eu troquei por essa daqui. Aí ficou melhor para a gente. Aí, nesse caso, você teria ρ ao cubo, cosseno θ, seno ao quadrado φ. Aqui, gente, eu só vou comentar, mas a gente não vai terminar, porque ainda tem outro exercício para a gente fazer. Mas olha só. Aqui eu comecei com φ, depois com θ. Tá, aqui, gente, o que você poderia fazer? E aí você pode terminar na sua casa. Mas o que a gente poderia fazer é separar em 3 integrais, porque aqui você tem, ó, todas elas estão entre constantes, e você vai integrar de uma por uma. Ρ ao cubo você não vai ter dificuldade de integrar. Cosseno θ você não vai ter dificuldade de integrar. Aí você, professor, e esse seno ao quadrado de φ? Você também não vai ter, porque a gente já fez aqui várias vezes. Então, isso daqui vai ser meio menos meio do cosseno de 2θ. Então, fazendo isso, você não vai ter nenhuma dificuldade, tá? Então, ó, no final, você ia ter integral de 0 a 2π cosseno θ dθ, integral de 0 a 1 ρ ao cubo, e por último, integral de 0 a π. Aí aqui, ó, ao invés de eu fazer seno ao quadrado de φ, eu já faço meio menos meio de cosseno de 2φ, né? 2φ, tá? Então, você consegue trabalhar assim, e aí você vai conseguir resolver as suas integrais. Bom, então, é isso. Você pode terminar em casa, não tem problema. Vamos passar agora para cá. Então, ó, só resumindo o que eu falei. Quando você faz essa mudança de coordenadas esféricas em integrais triplas, então, onde tiver x, você vai substituir por essa relação, mesma coisa y, e a mesma coisa o z. Só que você não pode esquecer aqui do seu jacobiano, que é ρ ao quadrado vezes seno φ. Bom, com isso, vamos lá. Vamos resolver aqui alguns exercícios. Primeiro, calcule esta integral, sendo que a nossa região é essa região aí que vocês estão vendo.
Bom, pelo menos nesse caso aí, ele já me deu a integral, né? Nem preciso fazer tanta coisa. Vamos lá, primeiro exercício dessa parte. Você tem essa integral e elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. A gente vai integrar isso daqui. E a nossa região é a região aqui dos pontos que pertence ao R3, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é menor ou igual que 1. Então tá, como é que a gente vai resolver isso daí? Primeiro, como a gente sempre faz, como ele já me deu a integral, meu interesse agora é em saber como é a minha região de integração. Só que a minha região de integração, ela é bem simples, né? Porque, olha, ele traz essa relação, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor ou igual que 1. Se fosse igual, você já sabe, a gente acabou de ver. É a nossa esfera, centro na origem e raio 1. Só que é menor ou igual. Então, você tem a esfera, todos os pontos que estão dentro da esfera, que também é a situação que a gente acabou de ver, né? Então, aqui, vou desenhar de novo. Nós temos novamente uma esfera de centro na origem e raio 1. Né? Então, é toda essa parte aqui, inclusive a parte dentro dela. Claro, se você está vendo que a sua região de integração é uma esfera, você não vai querer usar coordenadas retangulares, você vai usar coordenadas esféricas. Então, nesse caso, de novo, a gente já até viu, ρ está entre 0 e 1, o φ está entre 0 e π, e o θ está entre 0 e 2π. Então, é essa relação que nós temos. E agora a gente vai transformar aquela integral usando coordenadas esféricas. Então, vamos lá. Essa integral aqui vai ficar assim. Aqui eu estou colocando de 0 a 1 ρ, de 0 a π o φ, de 0 a 2π o θ. Aqui, gente, onde tiver x eu vou substituir, onde tiver y eu vou substituir, onde tiver z eu vou substituir. Só que perceba que se eu fosse querer substituir direto, isso daqui ia me dar muito trabalho. Então, eu tenho que lembrar daquela outra relação. Qual é a outra relação? Eu já sei que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a ρ ao quadrado. É ρ ao quadrado. Então, o que está aqui no parêntese, ó, tudo isso aqui, já é ρ ao quadrado. Então, eu vou usar isso a meu favor. Então, essa minha função vai ser e elevado a ρ ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Esse 3 sobre 2 já estava aqui. Então, ó, substitui todo mundo já. Então, a minha função ficou essa. Falta alguma coisa aqui? Falta o jacobiano. Então, ó, já substituí minha função. Agora, vamos multiplicar pelo jacobiano, que é ρ ao quadrado vezes seno φ. Agora, só observa aqui com quem eu comecei integrando. Então, comecei integrando ρ, depois φ, depois θ. E agora é resolver. Então, de novo, vou separar isso aqui em 3 integrais. Aí aqui, gente, olha só, eu tenho ρ elevado a 2 elevado a 3 sobre 2. Quando você tem um número elevado a outro número, você multiplica. Você tem uma potência, a elevado a x elevado a y. Você multiplica x com y. Quando eu multiplicar 2 vezes 3 sobre 2, vai simplificar esse com esse. Vai ficar só ρ elevado a 3. Então, a minha integral vai ser igual. Aí aqui eu já vou separar. Integral de 0 a 1 e elevado a ρ ao cubo vezes ρ ao quadrado de ρ. Ó, já estou separando aqui. Integral de 0 a π seno φ de φ. Quem está faltando? Só o θ, né? Só que aqui não aparece θ.
Então, vai ficar integral de 0 a 2π dθ. Tá? Agora, vou resolver cada uma delas, né? Essa daqui, eu vou usar a integração por substituição. O que eu percebo? Eu percebo que aqui no expoente do número de Euler, eu tenho ρ ao cubo. E aqui, multiplicando com ele, eu tenho ρ ao quadrado. Sendo que a derivada de ρ ao cubo é 3 vezes ρ ao quadrado. Então, só está faltando um 3 aqui. Não tem problema, eu multiplico por 3 e divido por 3. Então, essa integral, vou escrever ela assim. Vai ficar 1 sobre 3, integral de 0 a 1, e elevado a ρ ao cubo, vezes 3 vezes ρ ao quadrado dρ. Tá? Então, a única coisa que eu fiz com essa foi multiplicar e dividir por 3, não mudou em nada. Agora, aqui, eu já vou integrar. Integral do seno é menos cosseno. Então, vai ficar menos cosseno de φ. E aqui eu vou colocar nos intervalos de 0 a π. E aqui, a integral desse é de 1, né? Então, aqui a integral vai ficar só o θ, de 0 a 2π. O resultado disso aqui é 2π. Então, já vou colocar 2π. Ok, então aqui só falta substituir os valores e aqui falta resolver a integral. Bom, gente, como a derivada do expoente está aqui, então vocês concordam comigo, ó, que a integral disso, se eu fosse chamar isso aqui de u, aqui eu tenho a derivada de u. Então, ia ficar e elevado a u vezes a derivada de u. Então, a integral de e elevado a u é e elevado a u. Então, no final, a minha integral aqui vai ser ele mesmo. Vai ser só o número de Euler vezes o meu expoente. Ah, professor, não entendi. Calma. Você pode fazer aqui, ó, chamar isso aqui de u. Quando você faz isso, ó, u igual a ρ ao cubo. O du vai ser a derivada desse, que é 3 vezes ρ ao quadrado, dρ. Então, como é que vai ficar essa minha integral? Bora fazer aqui. Vai ficar 1/3 integral de e elevado a u. E 3ρ ao quadrado dρ é só du. E aqui, quando ρ é 0, u vai ser 0. Quando ρ é 1, u vai ser 1. Então, vai ficar de 0 a 1 ainda. E aqui, gente, vamos lá. Quando o φ é π, cosseno de π é menos 1. Tá? Então, vai ficar menos 1. Ignora aqui esse sinal por enquanto. Vai ficar menos 1. Aí, depois, menos cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, menos 1 com menos 1 vai ficar 2 positivo. Ou, menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2. Só que com esse menos aqui, agora você vai ficar 2 positivo. Então, aqui vai ficar 2 positivo. 2 positivo. E ainda tinha esse 2π que estava sobrando aqui. Tá, isso aqui vai ser 2 vezes 2 é 4. Vai ficar 4π sobre 3. Integral de e elevado a u é e elevado a u. Só falta aplicar nos intervalos de 0 a 1. Resposta final vai ficar 4/3 de π vezes, quando o u é 1, vai ficar só o número de Euler, menos, quando o u é 0, vai ficar 1. Então, essa daqui é a resposta para essa questão. Então, vamos para a próxima agora. Olha só, segunda questão. Calcule, ele me dá essa integral tripla, o integrando essa raiz quadrada, e a minha região é limitada por essas duas esferas. Ele já me diz que é esfera, não precisava nem me dizer, né? Então, aqui fica fácil de você visualizar, mas você tem duas esferas. O centro delas é o mesmo, sim ou não? Sim, é o mesmo centro. O centro é na origem. O que muda entre essas esferas é o raio. A primeira tem raio 2, a segunda tem raio 3. Então, com isso, você já imaginando duas esferas, uma de raio menor e outra de raio maior, você consegue imaginar a superfície que elas formam, quando elas ficam limitadas entre si. Então, nesse caso, vou até mostrar aqui, ó. Vamos simular no GeoGebra. Nesse caso, nós vamos ter o seguinte desenho. Vou fazer aqui uma esfera de raio 2 primeiro, seja igual a 4. E a minha segunda esfera, vou mudar a cor dessa aqui.
E agora minha segunda esfera de raio 3. Mais e ao quadrado igual a 9. Pronto. Então, aqui você já percebe, né? Então, essa região entre a esfera azul e a esfera vermelha é a nossa região de integração. Claro, essa região não é a esfera, uma esfera completa, mas ainda assim é um pedaço, né? Um pedaço não só de uma esfera, mas do que tem dentro. Então, nesse caso, você não ia pensar duas vezes, você ia logo escolher coordenadas esféricas para usar, tá? Nesse caso aqui, gente, o meu raio, ele começa em zero. O raio começa em zero. Ou seja, a origem faz parte da região aí que eu estou considerando? Não. O raio ele só vai fazer parte a partir de qual valor? A partir do 2. Então, o raio, se a distância ela só aparece a partir do 2. Então, o mínimo é 2 e o máximo é quanto? O máximo é 3. Então, o raio está entre 2 e 3. O φ, ele tem alguma restrição ou ele vai de 0 a π mesmo? O que vocês acham? De 0 a π, né? E o θ? De 0 a 2π. Muito bem. Então, vamos voltar para cá. Vamos resolver essa questão. Bom, essa daí a gente não vai ter tanta dificuldade, né? Agora que a gente já até olhou a figura dela. Vou fazer aqui no último quadro mesmo. Então, você tem uma integral tripla. Raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais i ao quadrado. E ele já me disse que é uma região limitada por duas esferas. A primeira esfera tem raio 2. Já a minha segunda esfera tem raio 3. Tá, então, a gente já olhou o desenho. Não vou desenhar de novo, mas a gente vai comentar aqui pelo menos nossas conclusões, né? A primeira é que a gente vai usar coordenadas esféricas, né? Isso fica bem óbvio para a gente. E, como nós já comentamos, usando coordenadas esféricas, o raio ρ está entre 2 e 3, porque ele está entre a esfera de raio menor e a esfera de raio maior. O meu φ ele está entre 0 e π. E, por último, o meu θ está entre 0 e 2π. É interessante porque se você fosse desenhar essa região, aqui como sendo z, x e y, você ia primeiro pegar a distância de 2 a 3. Você não ia começar na origem, né? Então, você ia pegar uma região mais ou menos aqui, ó. Depois, você ia rotacionar essa região. Quando você fizesse isso, você ia ter uma região mais ou menos assim. E depois você ia rotacionar aí os 360 graus e ia formar a figura que a gente viu no GeoGebra. Mas tá, como é que vai ficar a nossa integral então? Essa integral vai ser ρ está entre 2 e 3, φ está entre 0 e π, θ está entre 0 e 2π. Claro, aqui, gente, não vou colocar raiz quadrada, não. Isso aqui tem que virar ρ, tem que virar θ, tem que virar φ. Nesse caso, quanto é tudo isso aqui? Tudo isso aqui é só ρ. Lembra que ρ ao quadrado é igual a isso daqui. Então, tirando a raiz, né, ρ vai ser a raiz disso daqui. Tá? Então, integrando aqui é só ρ. Então, eu coloco aqui ρ, que é esse integrando, vezes o jacobiano. Jacobiano é ρ ao quadrado, seno φ. Aí aqui eu começo, né? dρ, dφ, dθ. E agora a gente vai resolver de novo. Ó. Como eu estou numa caixa retangular, então não vou perder tempo, e aí eu já vou separar em 3 integrais. Isso aqui vai ser integral de 2 a 3, vou colocar só ρ, vai ficar ρ ao cubo, dρ, integral de 0 a π, seno φ,
dφ. E, por último, não tem θ, então vai ficar só a integral de 0 a 2π dθ. Vou integrar cada um desses. Quando eu fizer isso, vou escrever aqui embaixo. Essa última integral aqui, eu já vou colocar o resultado dela, é 2π. Vai ficar 2π. Integral do seno é menos cosseno, vou colocar o menos aqui na frente, menos cosseno de φ, de 0 a π. A integral de ρ ao cubo é ρ a quarta sobre 4. Isso de 2 a 3. Aqui vai ficar igual menos 2π. No lugar do φ, eu coloco π. Cosseno de π é menos 1. Menos da fórmula. No lugar do φ, eu coloco 0. Cosseno de 0 é 1. Só que já tinha esse menos aqui. Então, vai ficar assim. Agora, aqui, né, vai ficar ρ. No lugar do ρ, eu coloco 3. Vai ficar 3 elevado a 4. Menos, no lugar do ρ, eu coloco 2. 2 elevado a 4. Sobre 4, né? Vou colocar aqui, sobre 4. Pronto. Isso aqui vai ser igual. Menos 1 com menos 1 é menos 2. Menos 2 com menos 2 é 4 positivo. Então, vai ficar 4π sobre 4, né? Que é esse 4 que já estava aqui. Já vou simplificar. Agora aqui, 3 elevado a 4 é coisa que 9 vezes 9 é 81. Vou colocar 81. Menos 2 a quarta é 16. Então, está acabando essa questão. Aqui eu só simplifico esses números. 81 menos 16 dá 65. Então, a resposta final, 65π. E pronto. Mais uma questão aí realizada. Bom, gente, então agora a gente vai para a última questão de hoje, né? Estamos acabando aqui nossa aula. Mas a última questão, pelo menos, é bem interessante, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Calcule o volume do sólido que fica acima do cone e abaixo da esfera. Poxa, aqui já me deu spoiler, não ia ser bacana, né? O melhor mesmo era que ele nem falasse nada, só dissesse, olha, calcule o volume do sólido que fica acima dessa superfície e abaixo da superfície. Aí a gente não ia saber necessariamente que era um cone, era uma esfera, mas a gente vai comentar sobre isso agora. Então, vamos lá, vou fazer com bastante calma essa. Ela é bem interessante. É bom que ele só dá duas informações, né? Ele quer que calcule o volume. Ele me dá duas superfícies. Ele me dá z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. E ele também me dá outra superfície. Vou até dividir aqui o quadro. Outra superfície que ele me dá é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a z. Tá. Vamos dizer, gente, que hoje é a prova de vocês, caiu essa questão, mas assim, você não sabe ainda que superfície são essas. Eu só te disse, olha, é um sólido limitado por essas duas equações. É isso. A primeira, você não ia ter dificuldade, porque ó, a primeira já é isso daqui, ó, z já está isolado, então z está como uma função que depende de x e y, inclusive essa função aqui é muito conhecida por nós. Essa função aí, caso você tenha esquecido, o que você ia fazer? Olhar o domínio imagem, interseção com o plano x, y, z, você olhar as curvas de nível e no final você ia descobrir que isso aqui era um cone invertido, só o sentido positivo dele, só apontando ali para o eixo positivo de z. Então, esse daqui, depois que você analisasse esses pontos, você ia obter para ele esta figura. Você ia obter um cone invertido. Ok.
Essa aí não tinha mistério para a gente. Agora, e essa daqui? Essa daqui já não é mais tão simples, né? Porque, olha só, tudo bem que do lado esquerdo está muito parecido com uma esfera. Mas e o lado direito? Né? E o lado direito? Como é que a gente vai fazer aqui com o lado direito? Ó, porque isso aqui não está uma constante, isso aqui é uma variável. Mas não tem problema. Você consegue ajeitar isso aí para ver que é uma esfera mesmo. Como é que eu ia fazer? Olha, eu ia dizer, Zê, tu não é constante, tu é variável. Então, eu quero tu aqui no primeiro membro. Então, eu vou subtrair hipótese dos dois lados e a minha equação vai ficar assim. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado menos z igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou completar esse quadrado aqui. Eu vou completar. Eu quero que aqui fique o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Lembrando que eu quero achar aqui, ó, por exemplo, eu quero que z menos uma constante, que eu ainda não sei qual é, ao quadrado, seja z ao quadrado, menos 2 vezes a constante vezes z, mais a constante ao quadrado. Ó, eu quero que isso daqui, que é o início, vire isso daqui. Mas para isso tem que descobrir quem é a minha constante A. Só que olha onde é que vai estar a minha constante A. Bem aqui. A constante A é que vai estar multiplicando. O dobro dela vai estar multiplicando o Z. Qual é a constante que está multiplicando aqui o Z? Não é 1? Então, quem é a minha constante A? É meio. Tá? A constante A tem que ser meio, já que é o dobro dela que está multiplicando o Z. Então, já que a minha constante A é meio, então, para completar esse quadrado, só falta eu somar com o quadrado de A. Se A é meio, o quadrado de meio é 1/4. Então, olha o que eu vou fazer. Vou somar os dois lados com 0,25. Então, aqui menos Z mais 1/4. Claro, tem que somar os dois, não posso somar só um. Então, do outro lado vai ficar 1/4. Com isso, eu completo esse quadrado aqui. E esse quadrado vai ficar Z menos meio ao quadrado. O resto vai ficar a mesma coisa, x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui, gente, 1/4 é a mesma coisa que meio ao quadrado. Agora sim, essa equação virou essa, mas ainda é a mesma equação. Só que aqui está mais fácil de enxergar que é uma esfera. Só que a origem o centro dela é na origem? Não. Qual é a diferença? É que o centro dela pode até estar na origem, mas ele está deslocado no eixo Z, meia distância. Tá? No sentido positivo. Positivo. Que aqui, ó, lembra, quando tem esse menos aqui dentro do argumento, você desloca para o sentido contrário. Tá? Então, aqui, ó, você está deslocando a sua esfera meio metro, meio centímetro, sei, para cima. Tudo bem? E quanto é o raio dela? É meio também. Então, imagina que a sua esfera estava no meio, estava na origem, e você desloca ela meio metro para cima, só que o raio dela é meio metro. Então, o que acontece? Ela vai encostar no chão, ela vai tangenciar o plano XY. Então, a nossa figura é essa daqui, gente. A nossa figura é isso aqui. Tá? Então, é essa esfera aqui. Onde aqui em cima, ó, aqui em cima é 1, né? Porque é meio raio mais meio raio. Isso aqui dá 1, 1 inteiro. Meio mais meio vai dar 1. Então, a nossa figura é a junção desse cone com essa esfera, quando eu junto os dois. É claro que dá para perceber que esses dois eles vão estar delimitando uma região. Por quê? Porque o cone ele não vai sair aqui da origem. Então, no início, é claro que o cone vai estar dentro da esfera. Isso é óbvio, que ele vai sair da origem. Só que vai chegar um momento que ele vai se expandir tanto que ele vai sair da esfera. Então, ele vai sair e aí essa região que ser formada por eles, né, é justamente a nossa região de integração. Tá? Então, como é que vai ficar a nossa região de integração? Deixa eu fazer aqui embaixo. Juntando agora as duas, né? Juntando essas duas figuras que a gente obteve,
a nossa figura vai ficar mais ou menos assim. Tá? Então, a nossa figura, ó, você tem uma esfera, você tem um cone aqui saindo, e o cone, uma hora, ele vai sair da esfera, né? E aí, isso vai formar a nossa figura. Claro que a nossa figura, ó, ela tira essa parte aqui, tá, gente? Porque a nossa figura é delimitada pelo cone também. Então, nossa figura é só aqui em cima e aqui essa parte de baixo. Agora, essa parte aqui não está na nossa figura. Tudo bem? Diga, Jefferson. Como é que você sabe que ele vai tangenciar? Eu entendi a sua pergunta, Jefferson, mas assim, não, que ele vai cortar na parte superior. Ah, mas você quer dizer, tipo, acima da metade dela? Na verdade, esse meu desenho aqui não está rigorosamente exato. Mas, na verdade, ele vai atingir exatamente a metade da esfera. Por quê? Porque essa esfera, ó, se você parar para pensar, ela é de raio meio, né? E ela está nessa localização aqui. Então, você vai ter meio metro para cá, meio metro para cá. E qual é a altura? Não é meio metro também? Lembra o que o cone faz? Esse cone aqui, cada ponto dele tem a mesma distância do chão e para o eixo Z. Então, se aqui, exatamente quando você pega o meio da esfera, e você pega um ponto aqui da esfera, você vai ter meio metro para o chão e meio metro para o eixo Z. Então, o cone vai cortar exatamente aqui. Tá? Então, ele vai, não é nem acima nem abaixo, é exatamente no meio da esfera que ele vai cortar. Tá bom? Ok. Tá, gente, então já vimos qual é a figura, só que agora como é que a gente vai integrar isso daí? É interessante, ó, você já percebe que tem uma esfera no meio, né? Não é completamente uma esfera, mas já tem metade de uma esfera no meio. Então, você já pensa, olha, se tem uma esfera ali no meio, talvez seja muito mais interessante para a gente calcular usando o quê? Coordenadas esféricas. Só que a pergunta é, beleza, eu vou usar coordenadas esféricas, mas qual vai ser as minhas limitações? Por exemplo, para ρ, que é a minha distância, eu sei que o ρ, ele começa em zero. Mas dependendo do sentido que eu for caminhando, eu não vou esbarrar no mesmo valor máximo, por exemplo. Porque o ρ, eu posso partir daqui e chegar bem aqui. E a distância daqui para cá é 1. Mas eu também poderia partir daqui e chegar bem aqui. A distância agora já é meio. E qual é o valor máximo para ρ? É 1? É meio? É entre meio e 1? Sei. Então, para eu descobrir quais são as minhas limitações para ρ, para φ e para θ, é muito importante que eu saiba descrever essas superfícies em coordenadas esféricas. Então, veja bem, você sabe que duas superfícies estão limitando e definindo a sua região. Só que essas superfícies estão descritas em coordenadas retangulares, mas você quer usar as esféricas. Então, seria interessante para você que essas superfícies também estejam descritas em coordenadas esféricas. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, o meu passo agora é transformar esta equação e esta equação em coordenadas esféricas. É isso que eu vou fazer. Então, vou usar aqui o segundo quadro. Vou escrever assim, ó. Em coordenadas esféricas, que eu estou abreviando, né? Então, ou seja, eu vou transformar aquelas equações para coordenadas esféricas. Bom, quais equações eu tenho ali? Vamos começar com a da esfera, que é x² mais y² mais z² igual a z. Olha, por exemplo, no caso da esfera, talvez ela seja mais fácil a gente transformar. O que eu vou fazer aqui, gente? O que eu tenho que pensar aqui? Bom, esse valor aqui todinho, ó, x² mais y² mais z², em coordenadas esféricas, isso aqui é só ρ². É só ρ². Tá? Já esse daqui, ó, o z, em coordenadas esféricas, ele é ρ cosseno φ. Está aqui, ρ cosseno φ. Posso simplificar.
esse ρ com esse, e aí eu vou ter essa equação aqui, ó, ρ igual a cosseno φ. Então, essa equação aqui é a equação dessa esfera que a gente desenhou, só que em coordenadas esféricas. Olha como é muito mais fácil. Então, se você quisesse descrever essa esfera, você não precisava escrever tudo isso daqui. Você só escreveria isso daqui, ó. Ρ igual a cosseno φ. Acabou. Isso já é essa esfera que a gente viu. Exatamente onde ela está, deslocada aí para cima meio metro. Tá. E a próxima equação? Vamos lá. A próxima equação, você tem z igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Se eu fosse substituir aqui os valores, o que eu ia ter? Z é ρ cosseno φ igual a raiz. Bom, o x ao quadrado, ele vai ser ρ ao quadrado. Aliás, melhor, para a gente economizar tempo. Você já sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado não é o r ao quadrado? Não é isso daqui? R ao quadrado? Então, ó, isso aqui já vai dar r, né? Então, vai ficar ρ cosseno φ igual a r. Só que quem é o r? O r não é ρ seno φ, que a gente viu lá no início da aula. R é ρ seno φ. Então, isso aqui ó, é ρ seno φ. Então, simplifico esse com esse. E olha o que eu vou fazer, agitando essa equação. Isso aqui vai ser seno de φ dividido pelo cosseno de φ igual a 1. Que eu simplifiquei aqui o ρ, passei o cosseno dividindo, então ficou assim. Só que seno de φ sobre cosseno de φ é a mesma coisa que a tangente de φ. Tangente de φ igual a 1. Quanto é o φ, então, para a tangente ser igual a 1? O φ é 45 graus, que é π sobre 4. Muito bem. Então, aqui, ó, isso daqui vai me dar o seguinte. Isso aqui vai me dar φ igual a π sobre 4. Então, se você quer descrever um cone, aquele cone que a gente viu, em coordenadas esféricas, ele é simplesmente φ igual a π sobre 4. Ele é isso. O que faz sentido, né? Ó, porque a gente está só com o cone da parte de cima, né? Só com o cone da parte de cima. Então, imagina que você está aqui, no eixo Z, aí você faz um ângulo de 45 graus. Fez. Tá? 45 graus. Agora, rotaciona esse ângulo. E lembrando que o raio, ele não tem limite. Então, você vai obter o quê? Um cone. Né? Pega uma reta inclinada em 45 graus, rotaciona 360 graus, ali, conforme o θ, e o raio não tem limite de tamanho. Então, você vai ter justamente aquele cone lá. Então, essa daqui é a equação do cone, para coordenadas esféricas, e essa daqui é a equação daquela esfera exatamente. Então, na verdade, gente, o nosso ρ, ele começa em zero, e ele sempre vai bater na esfera. Não é verdade? Olha, aqui, o nosso ρ, ele começa em zero, e não importa em qual sentido você está indo, ele sempre vai bater na esfera. Inclusive, até tem um desenho, vou até mostrar logo para vocês. Olha só, esse desenho interessante, né? Que na verdade é tudo que a gente fez até agora. Nesse desenho, ó, você percebe o seguinte. Você tem aqui a esfera, você tem aqui o nosso ângulo de π sobre 4. Então, o nosso ρ, ele vai começar na origem, porque a origem faz parte da minha figura, mas não importa o sentido que eu for, eu sempre vou esbarrar na esfera. Então, o ρ está entre 0 e cosseno φ. Já o meu φ começa em 0, obviamente, mas o máximo que ele alcança é π sobre 4. E depois, para o θ, não tem uma limitação para θ, tanto que nas equações não aparece a limitação para θ. Então, o θ está girando aí 360 graus. Então, imagina que é como se você tivesse, se você girasse só o ρ junto com o φ, você ia ter só uma parte da figura, só essa parte de cima espalmada aqui. Depois você rotacionava, você ia ter essa figura toda. Nada disso aqui lembra um pouco um sorvete, né? Você tem aqui a casquinha, você tem aqui o sorvete. Então tá, então vamos fazer. Agora que a gente já definiu tanta coisa, né? Está na hora da gente resolver essa integral.
Então, ó, conforme a gente comentou, o ρ ele vai de 0 até a equação da esfera, que é cosseno φ. Já o meu φ, ele vai de 0 até π sobre 4. E o meu θ, ele vai de 0 até 2π. Então, com essas informações, eu consigo finalmente calcular o volume. Como é que calcula volume de uma região? Basta você calcular a integral tripla daquela região. Tá? Então, o meu volume vai ser... Aí que eu vou colocar. Ó, é importante, gente. O ρ ele está entre uma função que depende de φ. Então, obrigatoriamente, você vai ter que integrar ρ antes do φ. Senão vai dar errado. Cuidado, tá? Então, ó, vou começar logo com ρ. Então, vai de 0 até cosseno φ. Depois eu vou logo para φ, de 0 a π sobre 4. Depois θ, de 0 a 2π. A função aqui era para ser a função 1. Então, é a função 1, só que multiplicado pelo jacobiano. O jacobiano é ρ ao quadrado seno φ. Aí que eu coloco dρ, dφ, dθ. Aí tá, ó, eu vou integrar primeiro em relação a ρ. Então, aqui eu vou deixar como está, e aqui a integral vai ficar ρ ao cubo sobre 3. Esse sobre 3 eu já coloco aqui para fora. Tá aqui, ó, 1/3, integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4, depois seno φ, e o meu ρ está ρ ao cubo. E aqui eu vou colocar de 0 até cosseno φ. Depois eu vou integrar em φ, depois eu vou integrar em θ. Aí tá, quando eu fizer isso, aqui vai ficar cosseno ao cubo de φ, depois vai ficar 0 e vai zerar. Então, meu volume é 1/3 integral de 0 a 2π, integral de 0 a π sobre 4, seno de φ vezes cosseno ao cubo de φ. Pronto, ó. Agora sim, agora que eu estou com essa integral dupla, não tenho, as minhas limitações são tudo constantes. Então, eu posso separar em duas integrais. Né? Posso separar a integral aqui de θ e a integral de φ. Para a integral de φ, especificamente, o que eu posso fazer aqui, gente? Aqui eu tenho cosseno ao cubo e aqui eu tenho seno. Então, eu vou fazer a integração por substituição. Eu vou chamar, nesse caso, eu vou dizer que U é o meu cosseno φ. Então, o meu du vai ser derivado do cosseno, é menos seno. Então, vai ficar menos seno φ dφ. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3 integral de 0 a 2π dθ, que já estou separando em duas integrais. Aqui, integral. No lugar do cosseno ao cubo, vai ficar só U ao cubo. No lugar do seno φ dφ, vai ficar menos du, né? Já que tem um menos, eu vou colocar ele aqui fora já também, ó. Vou colocar ele menos 1/3 aqui. Agora, falta ver os intervalos. Bom, aqui era 0, né? Então, quando o φ é 0, o U vai ficar cosseno de 0, que é 1. Coloco 1 aqui. E quando o φ é π sobre 4, quanto é o cosseno de π sobre 4? Muito bem, então raiz de 2 sobre 2. Então, coloco aqui raiz de 2 sobre 2. Pronto, ficamos assim. Bom, essa integral aqui eu já sei que dá 2π. Então, isso aqui vai ser menos 2π sobre 3. Agora, aqui vai dar 1/4 sobre 4, integral de 0 até raiz de 2 sobre 2. Aqui eu já posso simplificar também, 2 com 4. Então, meu volume vai ser menos, das constantes, ó, sobrou só π vezes 1 aqui embaixo, 3 vezes 2, que é 6. Então, aqui ficou só π sobre 6. Agora aqui, no lugar do U, eu vou colocar raiz de 2 sobre 2 e elevar a 4. Opa, aqui eu errei, né? Aqui é 1. Pronto. Então, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 elevado a 4 menos, aí eu vou colocar 1, só que 1/4 é 1. Então, vai ficar assim por enquanto. Então, isso aqui é menos π sobre 6. Bom, elevado a 4,
aqui vai ficar 4. 4 sobre 16. 4 sobre 16. Menos 1. Tá, só que aqui 4 sobre 16 eu posso simplificar, vai ficar 1/4, né? Então, aqui é menos π sobre 6. Aqui, 1/4 menos 1 igual. Bom, gente, 1/4 menos 1, aqui MC é 4, né? 1/4 menos 1 é menos 3/4. Então, vai ficar menos π sobre 6 vezes menos 3/4. Aí aqui eu já simplifico 3 com 6, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. Então, no final, o meu volume vai ser menos com menos agora vai dar mais, né? Tinha esse menos aqui. Aqui em cima só ficou π, dividido, aqui embaixo ficou 2 vezes 4, 8. Então, a resposta final é π sobre 8, unidade de volume. E terminou. Né? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta com relação a isso que a gente viu aqui hoje? Nenhuma? Bom, então, com isso a gente vai terminando, né, nossas aulas aqui do semestre. Bom, quero agradecer, claro, a presença de vocês. Sei que esse semestre não foi um semestre comum, né? Nós tivemos, na verdade, muitos desafios. Então, eu sei que não foi fácil para vocês. Também não foi fácil para mim, na verdade, né? Mas ainda assim agradeço o fato de vocês terem perseverado e continuado no semestre até o final. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Fico feliz também de poder dar aula e poder ensinar, né, alguma coisa, poder dar conhecimento a vocês. E meu desejo é que vocês consigam ter sucesso, né, no ramo acadêmico, ramo profissional, que a gente se encontre ainda, né, nas empresas e tudo mais da vida. Então é isso, gente. Obrigado. Então, boa prova para vocês. Bom final também de trabalho da SBPC. Até mais.